Estamos começando mais um Questão de Opinião, podcast de política, economia, aqui do Opinião Ceará. Eu sou o Rodrigo Rodrigues, sou o host da nossa conversa, sou editor multimídia aqui do jornal também. Aqui ao meu lado, Delano Rios, seja muito bem-vindo mais uma vez. Olá, Rodrigo, estamos aqui hoje preparados aqui para uma conversa com um homem super ocupado, ainda mais nessa reta final aqui do ano. Mas ele vai já explicar que a ocupação agora é mais diluída, né, aí ao longo do ano. Seja muito bem-vindo, Assis Cavalcante, presidente da CDL Fortaleza. Um prazer, em nome de todo o jornal, receber o senhor aqui na nossa bancada, né? Rodrigo e Delano, eu fico muito honrado em participar aqui com vocês, e vocês me oportunizarem, né, esse momento ímpar de eu falar com o seu público, né? E falar sobre varejo é uma coisa que me empolga muito, né? Porque eu sou varejista desde tenra idade. De tal forma que falar do varejo é sempre um prazer, falar de venda, falar de gente, falar de pessoas, falar de emprego. Isso é muito bom. E eu estou aqui à disposição. Eu tenho certeza que é bom falar e é bom ouvir também. As pessoas vão, com certeza, aproveitar esse nosso programa. Fazendo uma breve apresentação, né? Francisco de Assis Costa Cavalcante, mas é conhecido mesmo como Assis Cavalcante, é empresário e presidente da CDL Fortaleza desde 2018. É natural de Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza, formado em Direito e CEO da Óticas Visão, né? Desde sua infância, o comércio já fazia parte da sua trajetória. Ele começou logo aos 12 anos e abriu a sua primeira loja em 1974, em sociedade com seu sogro. Na Óticas Visão, já fez de tudo, Delano. Foi vendedor, atendente e gerente, né? Hoje tem mais de 20 lojas localizadas em municípios como Fortaleza, Caucaia, Eusébio e Juazeiro do Norte. Você pega aqui capital, região metropolitana e Cariri também, né? Também é escritor e um dos cabeças, por mais de uma década, de um dos principais eventos do Ceará, do calendário cearense, que mistura cores, coral de crianças e o Papai Noel, mas com chapéu de couro. Isso que acontece no centro de Fortaleza. É claro que eu estou falando do Ceará Natal de Luz. Então, mais uma vez, é um prazer te receber aqui na nossa mesa. Eu estava vendo, Alan, estava lendo uma entrevista, um perfil, né, do Assis, e ele fala que, curiosamente, no começo da sua trajetória, ainda na infância, ele tinha um desejo de ser padre, acabou aí enveredando pelo ramo do comércio, né, o comércio varejista. Queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa trajetória até você chegar até aqui. Na verdade, a minha família era muito humilde, muito simples e precisavam trabalhar. Era meu pai, minha mãe, mais 5 irmãos, eram 5 comigo, né? 4 irmãos. E precisavam trabalhar. Eu era o segundo mais velho e tal, então eu queria, na verdade, ser padre, eu queria muito isso. Aí eu fui pensar, como é que eu vou ser padre? Como é que minha mãe vai comer, meu pai vai comer, meus irmãos? Eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que trabalhar. Então, o padre trabalha lá, mas pelo que eu percebo, não tem esses salários assim que possa manter uma família toda assim. E o menino tinha que ir para seminário, se preparar e tal. Eu disse, não, eu vou abandonar essa ideia e vou procurar servir de outra forma. E aí fui para o comércio, né? Me arranjaram um emprego numa loja pequena, e eu comecei a trabalhar lá como contínuo, e depois de lá saí para uma outra, e lá fui também trabalhar como contínuo, e depois trabalhei para o laboratório, para conhecer o processo de fabricação de lentes e tudo mais. Uhum. E isso me deu um know-how muito grande para eu alçar um voo maior para ir para as vendas, porque o óculos é uma venda muito técnica. Então, como eu tive essa formação de laboratório, então isso me credenciava para eu atender no balcão. E passei a ser vendedor. E aí eu já tinha por volta dos 16 anos de idade, mais ou menos. Você olha hoje para um garoto de 16 anos e você vê uma pessoa vendendo, atendendo o consumidor com 16 anos, é uma diferença muito grande. Agora, era outra geração e era uma necessidade imensa que tinha de trabalhar. De certa forma me atrapalhou um pouco a minha vida acadêmica, porque o trabalho era mais importante. Uhum. A necessidade, né? A gente chama lá no centro de Fortaleza a dona Nessé, que é a dona necessidade. Uhum. Ela é professora, ela ensina as pessoas a dona necessidade. E o melhor é que ela ensina as suas custas, as suas expensas, né?
Bem, e aí eu comecei a trabalhar e depois, então, com 17 anos e 6 meses, né, eu botei minha primeira loja em sociedade com uma pessoa que, quando de então, era o pai da minha namorada, depois então foi que eu me casei com a Edna, e esse meu sogro muito me ajudou. É importante eu dizer também que a minha mãe e meu pai me foram úteis, me ensinaram o básico da vida, né? Mas esse meu sogro, ele me ensinou a comer de talher. Coisa bem básica também, sabe? Ele me ensinou muitas coisas do comércio. Nós fomos sócios 1 ano. Como eu fui emancipado pelo Código Civil de 1916, do Clóvis Vilacqua. Os menores de 17 anos e 6 meses podiam se emancipar. O pai ia ao cartório e emancipava para a prática da atos da vida civil. E aí eu botei a primeira loja em sociedade com ele. Passamos 1 ano. Depois, então, ele chegou para mim assim: eu tenho 62 anos, você tem 17, 18, eu não aguento o seu pique. Porque a gente viajava para o interior, levando um médico e vendendo óculos, aquela confusão toda. Disse, bem, o que é que você quer fazer? Disse, não, eu quero que você pague a minha parte. Aí, tá bom, vamos fazer um parcelamento. E nesse mesmo momento eu pedi a Edna em casamento. Entendeu? Então nós nos casamos, eu com 19 e a Edna com 17. Então é uma coisa que eu não tenho como separar essa história da minha empresa e da minha mulher. Eu não tenho como separar isso. Porque ela terminou de me criar e eu terminei de criá-la. Então, nós somos muito parecidos em razão disso. E muito diferentes também no que diz respeito à personalidade. E daí, então, começamos a loja. Nós continuamos com a loja, Ótica Visão, era na Pedro Pereira 682, onde passava uma pessoa a cada 3 horas. Então, eu tinha que ir para o interior buscar receita, porque a clientela não tinha, né? Como mudou também, né? Isso. Hoje... E um fato muito importante é que era assim, os ensinamentos que ele me passou. Primeiro, quem tem portas abertas não briga. Isso significa dizer, se você é lojista, ele dizia, todo mundo é freguês. Então, quem tem porta aberta não briga. Você é comerciante, então você tem que ser uma pessoa carismático, educado, atencioso e prestativo. Esses são os requisitos que você tem que ser para você ser um comerciante. Ele me ensinava muito isso. Às vezes eu chegava à casa dele, assim, umas 6 horas, 6h30, ele perguntava como é que foi o movimento. Não foi muito bom. Ele disse, não, você não soube fazer o seu comércio. Veja onde você errou, porque o povo tem dinheiro e o povo quer comprar. Então você não está sabendo. Veja onde foi que você errou. Então ele me obrigava a fazer uma retrospectiva daquele meu dia. Por que eu não vendi? E aí eu comecei a aprender essas nuances, né? E ele não tinha formação. Ele formou-se também comprando e vendendo, né, nessa arte. E aí então nós nos tornamos grandes amigos. Ele morreu depois com 94 anos, mas sempre fomos muito amigos. E aí eu continuo na empresa. Depois vieram meus filhos, né? Eu tenho 4 filhos. Os 2 mais velhos estão comigo no varejo e os 2 mais novos são médicos. O André Luiz é clínico da Força Aérea e a Renata é oncologista da Beneficência Portuguesa em São Paulo. Agora, isso também essa história de gostar de estudar, porque lá em casa nós estudávamos todo mundo junto, pelo exemplo, né? Como eu não tive uma boa formação aí acadêmica dos 18 aos 25 anos, para eu passar no vestibular para direito foi uma dificuldade muito grande. Fiz diversos vestibulares, mas eu só queria direito, entendeu? E aí deu certo, passei no vestibular e fiz direito e advoguei 25 anos. E como é que você fez para superar isso? Dificuldade em português e matemática, o que era que eu fazia? Eu chegava mais cedo na faculdade, via um aluno lá que era muito bom, eu contratava para ele me ensinar.
Eu chegava mais cedo, chegava de 5 horas, a aula era à noite, Sim. e ele me ensinava ali de 5 até 7 horas português e matemática. Aí eu aprendi por quê? Eu fui empurrado para aprender, eu tinha que aprender. Como é que um advogado não sabe escrever nem sabe ler? Não tem condição, não é? E aí foi aí onde eu tive que... A dona Nessé bateu na porta, pronto, você tem que aprender, você tem que estudar, você tem que ler. Eu queria lhe perguntar, você estava falando da sua professora, né, da dona Nessé, né? E eu queria saber como é que foi a virada para você virar também professor, né? Dos seus funcionários, no seu próprio negócio, né? E depois, com o passar do tempo, quando você chegou a essa função, né, de uma liderança entre os lojistas e tudo, e que... Pois é. E, assim, e de passar realmente desse aprendizado meio autodidata para um processo, né? para exatamente encampar, inclusive, uma formação para os trabalhadores do comércio que é mais formalizada, mais sistematizada, né? Isso. Na faculdade, eu gostava muito de direito penal, tanto que eu advoguei dos 25 anos, os 25 anos da advocacia, eu passei os 8 trabalhando só com advocacia criminal, lá de 88 a 94, 95, por aí assim. E aí eu gostava muito de fazer o júri, né? E aí, com isso me desinibiu, né? Isso eu aprendi a falar em público e comecei a dominar a oratória. No entanto, lá atrás, eu precisava treinar as minhas pessoas, os meus colaboradores. E para fazer isso, eu contratei hoje uma pessoa que é muito conhecida em Fortaleza, para fazer o treinamento lá na empresa. E ela levou o material e deu o primeiro, o segundo, o terceiro treinamento. Aí no quarto disse, rapaz, você fazer isso. Eu sei fazer isso, eu vou fazer. Aí me preparei e comecei a dar treinamento para a minha equipe de vendas. E até hoje eu continuo com esse propósito, eu continuo com essa missão de fazer treinamento para a minha equipe de vendas. E quando eu dou um treinamento para atendimento, a minha equipe, que hoje são em torno de 125 vendedores e 29 gerentes aproximadamente, quando eu dou o treinamento, eles ficam muito à vontade, porque eu consigo passar o propósito da empresa com muita naturalidade, porque foi uma coisa que eu vivenciei, eu construí. Eu tenho mais facilidade do que até mesmo um filho meu que queira fazer isso, mas não tem a estrutura de construir as argumentações dentro do que eu faço, considerando que eu construí aquilo. Então, eu tenho mais propriedade no transmitir o que eu preciso transmitir para a minha equipe de venda. Então, é uma coisa que eu não abro mão. Eu me encontro uma vez com eles, uma vez por mês, para exatamente dar treinamento sobre vendas. E o princípio basilar da nossa empresa é quem tem porta aberta não briga. Exatamente, porque todo mundo é freguês, né? Todo mundo é cliente. Então, essa parte de... E aí, lá na CDL também nós temos a faculdade CDL. E nessa faculdade hoje eu sou o reitor. Então, eu fico muito feliz com isso, porque dada a minha história acadêmica ter sido sofrida no começo, mas como eu deixo aqui para os nossos telespectadores, o propósito. Nós não podemos nos arredar dos nossos propósitos, o que nós queremos na vida. Eu tenho um sentimento hoje de que a geração Z, ela precisa ter esse propósito. Nós temos uma dificuldade, Rodrigo e Delano, muito grande na contratação de pessoas, exatamente nessa faixa de 18 a 28 anos. Vocês terem uma ideia, nós agora, durante o mês de outubro, nós varejistas começamos a contratar as pessoas para o final do ano, né? São os temporários, que 25% fica. E nós oferecemos 3.300 vagas.
nós só contratamos 1.100. Porque até que apareceram algumas pessoas, né? Acho que recebemos em torno de uns 3.000 currículos, mais ou menos, e os 3.000 currículos nós chamamos para entrevistar aí uns 1.800, mais ou menos, e conseguimos habilitar 1.100. E tem empresas aqui do varejo de Fortaleza que está um quarto, 25% aproximadamente, defasado de pessoal. Isso, quando eu digo, a gente chama chão de loja, mas eu não gosto muito dessa expressão, são vendedores, caixas, contínuos e gerentes. Nós temos uma necessidade muito grande desse público. A gente percebe que nessa geração nós precisamos cuidar dela, porque senão não vamos ter. Uhum. Nós precisamos cuidar dessas pessoas, entender o que é que está ocorrendo, para que a gente possa compreender e criar dinâmicas que a gente possa contratar essas pessoas. Eu tenho alguns pares lojistas que desistiram, só estão contratando fora dessa faixa etária. E eu fico preocupado porque essa faixa etária vai nos governar um dia, vai chegar o momento dela. E se não estiver preparada, que Brasil será esse? Essa é uma grande preocupação nossa. Não só no varejo, isso é uma realidade nossa. Mas nós temos que encontrar uma forma. E a fórmula, eu imagino que seja com orientação, palestras e engajamento. Agora, como fazer isso se a pessoa não quer? Certo? Mas... Deixa eu posso fazer uma pergunta em relação... A gente tinha até botado isso um pouco mais para frente, mas eu acho importante esse ponto que você está falando. Quando você pega, por exemplo, a média brasileira... O Ceará aqui, o Ceará está num boom de geração de empregos, né, como acontece no Brasil. 6,5, né, a taxa de desemprego. Agora em novembro a gente soube agora há pouco que foi 4,4, né, você fecha o ano com 62, mais de 62 mil, né, até novembro, então o número vai aumentar também provavelmente, né, agora em dezembro. E quando você pega isso, a maior parte desses empregos são gerados por meio de microempreendedores individuais, né, que é uma lógica também que vem acompanhando, é nacional, né? É uma tendência nacional, até por conta de um debate que a gente faz muito aqui de uberização da economia, e aí você tem uma gama de microempreendedores crescendo também, até por conta dos incentivos que vem gerando, né? Aí dentro desse diálogo, assim, o que fazer na prática? Por exemplo, nós temos um debate no Congresso Nacional que é essa escala 6x1, que aí vai para esse mercado mais, eu vou colocar aqui como tradicional, né? Esse mercado tradicional, uma tentativa de você atrair mais trabalhadores para esse ramo. Na sua avaliação, essa é uma solução? É por esse caminho que é valorizar esses profissionais? Como é que o senhor vê esses debates que estão em curso, né? Esse é um debate concreto que está acontecendo. Isso. O homem, ele engrandece pelo trabalho. O trabalho, ele dignifica o homem, e a carteira de trabalho assinada é o passaporte da felicidade. Eu não entendo assim. Existem outras maneiras de você captar, de você manter as pessoas trabalhando para você através da liderança. Nós estamos trabalhando no Congresso Nacional contra essa proposta do 4-3. Na verdade, essa proposta do 4-3 é trabalhar uma jornada de 4 dias e folga de 3. Ela foi posta, salvo o melhor juízo, para se barganhar o 5-2. Isto é, trabalhar de segunda a sexta-feira e folgar o sábado e domingo. Essa proposta do 4-3, o poder público vai ter que empregar também. E aí, nesse diapasão entre a iniciativa privada ter que contratar e eles também, o serviço público, a gente percebe que não é o momento
o erário não está ainda preparado para arcar com essas contratações. Se assim fosse, não seria tão ruim, porque o servidor público, como nós sabemos, ele, por exemplo, pelo sábado do centro, aonde o servidor público não trabalha, é o dia de mais movimento, certo? Mas o Brasil não está preparado ainda para esse tipo de jornada. O que é que vai acontecer com o varejo, se essa proposta passar da jornada de 4 a 3? O varejo ele tem duas maneiras de remunerar os vendedores, a equipe de vendas como um todo, gerentes e vendedores. Uma é só a comissão, de tal forma que se o colaborador não atingir o piso da categoria, tem que ser completado. Certo? Só a comissão. E tem uns que um fixo, que pode ser o piso da categoria e mais uma comissão. Ou então, um fixo qualquer e uma comissão que, quando não der o valor do piso da categoria, tem que completar. Ok? E existe o princípio constitucional da não irredutibilidade dos vencimentos. Mas quando você está trabalhando com comissão, esse princípio aí ele não fica muito bem enquadrado. Por exemplo, se ele tem um vendedor, se no quadro, a empresa tem um vendedor que ele ganha só comissão e ele tem um salário, e ele ele tem uma remuneração de R$ 2.500 trabalhando 6 dias e folgando um. Quando ele vier para essa escala aqui de 4 a 3, ele vai trabalhar menos. O salário dele vai ser menor. Vai chegar em torno dos R$ 1.700, fica mais ou menos no piso da categoria. Não precisa completar. O que é que ele vai fazer? Ele vai arranjar emprego no outro canto, para ele ganhar mais. E aí, o que era feito para ele trabalhar menos, ele vai trabalhar mais. Nós temos o sentimento que essa proposta aqui é para negociar para chegar dos 5 a 2. É porque eu tô falando do horário, da carga horária, né? Isso. Você tem 44, que não dá nem 6 por 1 na prática, né? Você trabalha metade do sábado ali, aí a proposta, se não me engano, vai para 38, 36. E que eu vi até alguns estudos que colocam o ideal aqui no Brasil com 40, né? Que é justamente essa, que seria a 5 por 2, né? E 5 por 2. Eu trabalhar 5 dias e folgar 2 dias. Essa proposta é razoável, entendeu? Agora, quem vai sentir isso? Supermercado, o varejo do shopping center, vão sentir isso, entendeu? O varejo de rua também vai sentir. Eu acho que é uma coisa que o Congresso Nacional tem que amadurecer. As instituições vão defender os seus pontos de vista, né? E a sociedade, no final, é que vai tirar a grande vantagem disso. Você acha que por exemplo, essa questão de uma discussão de uma redução de cargas horárias e mesmo essa dificuldade que vocês têm de contratar pessoas, que você fala dessa geração, você acha que isso também não poderia acelerar processos como, por exemplo, de automatização de vários setores, que hoje em dia a gente tem, assim, acho que em quase todos os serviços você começa a ter essas funções, tecnologia aparece e tudo, e você começa a eliminar, inclusive, algumas funções. Né? Assim, isso não seria uma outra forma da necessidade de também bater a porta de... Não, a automatização com a pandemia foi uma grande realidade, né? E com essa proposta aqui, a automação ela anda vizinho, ela anda junto, a automação anda junto disso aqui, nos supermercados, nas farmácias e tal. E hoje tem muita tecnologia de dentro de loja que você pode fazer uma gestão muito boa, como, por exemplo, a pessoa entrar na loja e já está cadastrada como cliente pelo rosto, né? Pela biometria facial. E já vem a informação para o celular do gerente que aquela pessoa comprou, naquela época, tantos reais, um produto tal, no cartão tal. E o nome dele e quem atendeu. E aí o gerente já direciona aquele consumidor para aquele consultor, o vendedor que já atendeu anteriormente. E isso facilita muito o processo da venda, porque ele não precisa mais
E lá na sondagem, que é um dos passos da venda, saber o que, quanto, como ele quer o produto. Porque ele já sabe pelo perfil que ele pegou, que já vê a informação através da câmera. Como também tem câmeras que identificam os locais dentro de loja onde o consumidor gosta de mais ficar. Né? Aí com isso você bota aqueles produtos que você quer vender logo próximo ali onde o consumidor gosta de mais ficar. E ao mesmo tempo também ele faz a conversão, ele faz a conta de quantas pessoas você atendeu e quantas você converteu em venda e quantas você deixou de vender. Isso é tudo objeto de relatório e objeto de treinamento, direcionando para aquelas pessoas que estão, digamos assim, perdendo vendas. Você já tem essas tecnologias sendo usadas aqui no Poucas. Essa do local, essa da biometria nós estamos implementando agora. Essa da câmera ainda não tem. E algumas outras tecnologias já está bem antecipada, bem implementada no que diz respeito assim à fabricação de óculos, né? Existem os equipamentos que você tira essas medidas do consumidor, levando em consideração como é que ele anda. Se ele anda com a cabeça erguida, se ele anda com a cabeça normal, se ele anda com a cabeça baixa. E tudo isso vai refletir no desempenho da lente que ele vai comprar, dando a ele assim um conforto maior, como por exemplo, se ele é motorista, ele tem que ter uma visão muito boa também na lateral, para marcha ré, para as laterais e tal. A visão periférica, né? Isso, periférica. Se ele é dentista, então ele tem que ter um cuidado visual muito bom para o intermediário, entendeu? Que é a profissão dele. E por aí, aí você vai, já existem lentes com esses desenhos, aonde você, lá no nosso laboratório é assim, você aperta aqui no botão e você pega essas informações, ele vai na Alemanha e volta em fração de segundos, tecnologicamente. Sim. E me dá a plataforma que eu tenho que fazer aquela lente para aquele consumidor, naquela idade que ele tem e para aquele exercício profissional dele. Fazer escaneamento facial para fazer o desenho da progressiva também. Isso, né? Exatamente. A última que eu fiz foi isso. Assim, você bota a máquina, escaneia, isso, tudo, olha para baixo, olha para mim. Isso. Um milímetro ali é suficiente para dar errado. E o consumidor me parece cada vez mais acostumado com esse tipo esses tipos de procedimentos, né? Até porque, por exemplo, se você quiser pegar um Uber aqui, eu acho que está todo, né? A maior parte da população acostumado com essas novas tecnologias. Sim, eu acho que isso vai ajudando também. Agora, respondendo aqui o Delano, um fato interessante. Esses empregos não se acabam, eles mudam de lugar. É igual aquela música do Roberto Carlos, né? Estrela não morre, apenas muda de lugar. Então, as pessoas que, por exemplo, que anteriormente trabalhavam com organizações de metro, OIM, não sei se é do teu tempo isso. Aquilo acabou. Né? Hoje, aí você tem supervisor de marketing, aí tem gerente de marketing, aí tem operador de marketing. São tantos empregos hoje criados em decorrência da tecnologia que ela não desemprega. Ela muda as atividades, mas o emprego, ele... Agora, você precisa se atualizar. Eu tenho o sentimento de quem, por exemplo, no ano 2050, o que nós fazemos hoje, se a gente congelar tecnologicamente o que a gente faz hoje, nós seremos analfabetos em 2050. Se a gente congelar o nosso conhecimento de hoje, de trabalhar com celulares, nossos equipamentos aqui, tudo isso, se a gente congelar, em 2050 nós seremos considerados analfabetos. Talvez até antes, né? Talvez até antes. Deixa eu lhe perguntar uma coisa que eu fiquei curioso. Você falando dessa questão da geração Z, e o consumidor também mudou? Mudou muito? Muito. Como você começou em 50 anos atrás? Rapaz, olha, o consumo na pandemia para cá já mudou muito. É outro consumidor, entendeu? E o que mudou nesse consumidor? Nós tínhamos o consumidor da inflação.
né? O consumidor da inflação era assim, compre hoje porque amanhã o preço é outro. Como o salário dele era congelado durante um mês e as mercadorias eram dolarizadas, então ele tinha que comprar logo, porque amanhã seria novo preço. E aí, esse consumidor ele comprava no impulso para poder conseguir um preço melhor. Isso com o plano real, isso acabou. Você não pode dizer mais, rapaz, compre hoje que amanhã vai subir, ou daqui a um mês. Não existe mais essa argumentação, né? Agora, o pós-pandemia, como a tecnologia ficou bem fluida, ao mesmo tempo também muito presente, aquele consultor ou aquele vendedor que não se preparar em conhecer um produto, tá? O consumidor vai dar uma aula para ele e ele não vai vender porque ele não conhece o produto. Uhum. Então, os clientes, eles chegam à loja já conhecendo tudo. E se você não estiver preparado, você não vende. Por exemplo, você já imaginou em plena Nova York uma loja só para experiência? Não vende nada. A loja da Nike. Só experiência com o produto. Para comprar Sim. na internet. Né? É só experiência. Aí vamos lá. E aí como é que fica essa guerra aí entre o online e a loja física? Dela não é fazer essa pergunta. É ótimo. Eu vou até fazer uma provocação em relação a isso, porque você fala assim, o plano real acabou meio com essa, compre logo. Isso. Mas se você for agora abrir aqui um marketplace da China, o dólar, se amanhã mudar de patamar, aí você tem um produto ou mais caro ou mais barato também. Isso, então eu vou comprar aqui logo, porque hoje está no valor certo. Essa ideia do governo federal, que já foi implementada, do remessa conforme, né? E aí você tem uma crítica também, né, de alguns setores, principalmente do consumidor, e você tem uma defesa muito forte do comerciante, né, do varejista aqui brasileiro. Nacional. O nacional. Você acha que isso foi suficiente? Você acha que o governo vai ter que remanejar aí alguma coisa ainda? Você quer dizer sobre o imposto das blusinhas? Porque eu acho que tem relação nós fizemos com isso que a gente tá falando. Nós fizemos um trabalho imenso no Congresso Nacional com isso. Deixa eu explicar um pouco. A CDL, ela é federalizada. Isto é, ela existe a CNDL, que é nacional, que cuida dos interesses dos lojistas a nível nacional. Aí tem a Federação das CDLs, que é a FCDL, cuida dos interesses dos lojistas a nível estadual. E tem a CDL, que cuida dos interesses a nível municipal. Mas eu tenho um cargo lá na CNDL de um dos vice-presidentes. Então, nós acompanhamos toda essa legislação e todos esses movimentos que aparecem a nível nacional. Então, nós fizemos um trabalho muito grande, porque quando você tinha essa importação que não havia imposto, né, então era até 260, dependendo do valor do dólar, R$280, você comprava uma roupa boa, porque aqui em Fortaleza você pode estar com uma camisa de 250, uma camisa razoável, uma camisa até boa, né? E aí nós estávamos perdendo mercado em razão disso. E aí não existia o princípio da paridade entre o que vinha de fora e o que era produzido no Brasil. E isso então começou a fechar algumas fábricas aqui no Brasil, porque não valia a pena você fabricar aqui e você vender aqui. Porque você comprava de fora, sem precisar fabricar nem coisa alguma, e com preço altamente competitivo. E aí nós fizemos um trabalho e nós conseguimos aí implementar, né, esse novo imposto, que aí não ficou ainda o ideal, mas
Amenizou, né? Amenizou, Porque, vejamos lá, você vai lá e faz suas compras, mas e os empregos daqui? Dentro do nosso segmento de ótica, por exemplo, não tem, aliás, tem uma fábrica de óculos no Brasil. O resto quebrou tudinho. São Paulo e Rio tinham diversas fábricas ao tempo da inflação. Diversas fábricas. Se eu dizer a você que tem mais umas 40 ou 50 fábricas. Não tem nenhuma. A Itália, não tem só tem 2 fábricas na Itália de óculos. Não tem mais, é tudo na China. Entendeu? Então. O design italiano, né? Mas. Não, então o italiano desenha, mas a China fabrica. Entendeu? O italiano desenha, mas a China fabrica. Então, o que é que acontece? E esses consumidores, vai faltar o emprego para o pai, para a mãe, para o irmão, porque ele está comprando de fora. Nós temos que valorizar o que é nosso. Eu fui outro dia, lá no Brás, fiquei impressionado. Tem uma fábrica aqui no interior do estado, o sujeito tem 430 empregados. O pessoal do Brás manda a roupa e os aviamentos. E ele fabrica, só faz fabricar e manda para o Brás. Depois o pessoal de confecção vai lá, compra e vende aqui. Entendeu? Então, e nesse contexto, o pessoal da Zé Avelino nos procurou. Porque os dias de feira eram 3 dias e estavam vendo só um dia de feira. O pessoal não estava mais comprando aqui. Estava indo tudo para o Pernambuco. Eu não me lembro o nome da cidade. São José do Capibaribe, um negóciozinho assim. Que nem água, a água é servida por caminhão-pipa. E é um movimento extraordinário. Por quê? Porque ela dá nota fiscal. E aqui não dava nota fiscal em razão da informalidade. Depois você me pergunta sobre a informalidade que eu explico por que ele não quer se formalizar. E aí, o pessoal me procurou, olha, nós precisamos pagar imposto. Incrível, né? Precisamos pagar imposto. Pois não, o que é que vocês querem pagar? Não, é porque aí contaram histórias, tudo bem. Aí liguei para o governador, eu quero falar, eu marquei e fui. Disse, mano, está acontecendo isso assim e tal. Ah, tudo bem. Chamou o Fabrício, vamos atender aqui o Assis, o que é que ele precisa. Aí peguei o decreto do governador de então, que hoje é o presidente do Banco Nordeste, o Paulo Câmara, 2%. Benefício fiscal. Está aí também? Né? O Programa Empreendedor Legal Moda Ceará, né? Isso, exatamente. E aí a Secretaria da Fazenda fez o projeto, fez o decreto e implementou. Sucesso total. Já estamos com mais um dia de feira. Porque as pessoas vinham para cá, por exemplo, vinham do Pará e tinham que levar mercadoria para lá. E nesse caminho, ele tinha problemas com fiscalização. Perdiam a mercadoria, então preferiam comprar lá, mesmo com imposto mais baixo. E isso resolveu. Agora, na semana passada, eu acho que foi, hoje então, o Natal pelo mês a gente se atrapalha, mas hoje é sexta-feira. Eu acho que na semana passada, foi segunda-feira, às 2h da tarde, o governador assinou um novo decreto, já alçambarcando a Messejana, o Mega Mall, Gigamall, e também um shopping que está sendo construído, ainda está sendo construído, na Praça da Estação, Estação Fashion. Sim. Aí é quando o imposto vira marketing. Sabe como? O Centro Fashion e a Zé Avelino, aquele polo, foi contemplado com imposto 2%. E ele não foi. Ele precisava vender as lojas dele que estavam em obra. Assim, eu preciso desse decreto atingindo também o meu shopping. E é um shopping fantástico. 5 andares só de estacionamento, 3 andares de shopping, 1.300 lojas. A localização é excelente, né? Aí tem 3 andares de shopping, mais 3 andares de hotel e para cima apartamento popular para ser vendido alugado. Um empreendimento fantástico. E aí ele foi atendido também nesse momento. Então, isso aí é o trabalho que a CDL faz para que esses pequenos varejistas tornem-se grandes empresários no futuro.
E quem emprega mesmo é a pequena e média empresa. É o MEI, é o Simples Nacional. 93%, são o melhor juízo dos empregos, é gerado pelas empresas do Simples Nacional. E aí nós tivemos uma batalha muito grande agora no Congresso Nacional a respeito disso, a questão de se as empresas do Simples poderiam receber o débito e o crédito nas transações interestaduais, né? Ou então nas vendas mesmo normais. Como também outro benefício do Simples é o gatilho dos 3.800, 4.600, isso ser corrigido semestralmente ou anualmente. Isso na reforma tributária foi resolvido e vai ser muito bom para o Simples Nacional. Foi preservado o Simples Nacional. É quem mais gera emprego e renda. Vou você pediu para eu perguntar sobre a informalidade, Isso. né? Aí antes eu falo assim, meu pai, ele é comerciante, ele sustentou a minha família inteira no comércio. Ele trabalha ali no Galpão do Povão, na José Avelino também, né? Ele ainda hoje atua lá. E ao longo do tempo, meu pai trabalhou na Bahia, trabalhou aqui no Ceará também, em São Paulo, então ele rodou também sempre nessa atividade do comércio. E eu percebi um preconceito muito grande com esse setor em específico, assim, né? O autônomo, no caso. Aos poucos, me parece que acontece isso que você está falando mesmo. Há uma necessidade de se formalizar, até para usar como marketing. Sim. Se você vai ali na José Avelino hoje, os galpões são todos arrumados, né? Bonitos. No Centrofest tem ar-condicionado, tem banquinha lá com ar-condicionado. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho dessa mudança de perfil, né? O que ocasionou essa mudança, os benefícios que essas pessoas têm e como você chamar as pessoas que ainda insistem na informalidade. Como é que você faz essa relação? Vamos lá. Outrora, no centro, existia um preconceito dessas pessoas, certo? E eu me incluía nisso. E hoje é completamente o contrário. Essas pessoas geram renda, geram emprego, tá? Geram imposto e são altamente importantes para o centro de Fortaleza. Quando nós vamos para o centro, que chega na Zé Avelino ali, chega na Costa Barra, está engarrafado, graças a Deus que está engarrafado, porque tem gente comprando, tem gente no centro. Dinheiro movimentando. Às vezes, uma vez um lojista me ligou, rapaz, assim, veio com a MC, não sei o quê. Disse, rapaz, se aqui está cheio, tua loja vai estar lotada. Entendeu? É uma coisa que leva a outra. Então, esse preconceito do lojista formal contra o informal, isso acabou. Porque todos dois geram emprego. Agora, o que é que faz ele, muitas vezes, ir para a informalidade? Porque como é que eles começam? Né? Eles começam como eu comecei. Vendo como é que faz, vendo como é que compra, vendo como é que vende, vendo como fabrica. E aí geralmente, digamos, uma pessoa de retaguarda, de back-office, dificilmente ela se arvora em botar um comércio ou botar uma fábrica. Porque o que impulsiona é a venda. Então, os vendedores são mais propícios a criar empresas, seja indústria, seja comércio. Os vendedores. E aí, ele então viu fazer, aprendeu, sabe onde compra e sabe contratar. Contrata e faz. Aí começa a crescer. Registra a empresa. Não faz a distinção o que é capital de giro, o que é prolabore. O que é o dinheiro dele, o que é o dinheiro da empresa. Ele não faz essa distinção. E aí ele tira o capital de giro e compra caminhonete. Aí começa o problema. Ou então, ele não liga para a parte legal da empresa. Porque essa nossa entrega tem que ser muito bem feita. A entrega dos impostos, né? Do FGTS, do INSS, você tem que ter uma retaguarda boa para você manter isso em dia. Aí pega a primeira multa, pega a segunda, pega a terceira. Aí quando chegar na 10ª multa, que ele olha o tamanho da multa, aí o que é que ele faz? Eu vou fechar isso, vou para a informalidade. Tá pronto. Aí fica na informalidade e nunca mais se formaliza. Tá? Mas agora, com essa proposta dos 2%, é o começo de uma formalização
E o importante também para nós da sociedade não importa, digamos assim, a cor partidária. O que importa é que o serviço público está aqui. A escola, o hospital, as ruas, as estradas. E quem conserva, quem construi isso é o Estado, através dos impostos que a gente recolhe. E pessoas que não pagam imposto utilizam desse serviço. Sim. Competindo com quem paga. Então, através dessa conscientização, é que, digamos o seguinte, a pessoa se conscientiza e paga e começa a recolher. Agora, a nossa carga tributária é muito alta. É altíssima. Mas a gente trabalha. Como, por exemplo, conseguimos há uns 3 anos atrás o setor de confecção, novamente, o setor de confecção imóveis. Confecção nós trouxemos de 18% para 6,8%. Com o quê? Com a substituição tributária. Pagando logo na entrada. Em vez de, a mercadoria está chegando, você paga logo 6,8%. Pronto. Resolvida, aí você depois vende do jeito que você quiser, mas já pagou o imposto. Muito bem. Aí a Fernanda Pacopaíba era secretária da Fazenda de então. Ela percebeu que a base aqui, que não arrecadava, que não contribuía, começou a arrecadar. Começou a aumentar. Ela chegou e disse assim: vamos fazer outro negócio, vamos para cá. Chama o pessoal, vamos ver se a gente consegue botar mais gente contribuindo, que vou baixar para 5,2. E baixou para 5,2 e aumentou. Entendeu? Então, são coisas que a gente tem como negociar com o Estado e ter ter os resultados bacanas, onde todo mundo contribui, mesmo numa alíquota mais baixa, e vir todo mundo para a formalização. Sim. Sim. Eu queria fazer Assis, eu queria perguntar, a gente está falando entramos numa discussão sobre gestão, e aí você à frente da CDL Fortaleza, qual a perspectiva que você tem para essa próxima gestão municipal? A gente está encerrando agora do Sarto, esses últimos dias e tudo. Qual seria o desafio que eu acho que vamos colocar assim, que o Evandro, na sua opinião, o Evandro tem em relação ao comércio, né? Olha, eu tenho uma impressão muito boa do Evandro, porque quando da campanha, né, ele esteve na CDL de Fortaleza, eu acho que por umas 2 vezes, e nós, em reunião de diretoria, mostramos e entregamos a ele o que a gente precisa, certo? E ele compreendeu, e depois dele eleito, nós já conversamos, e fiquei muito animado. Primeiro, assim, uma das coisas básicas que nós precisamos resolver rapidamente é a reforma da Praça do Ferreira. O Sarto me entregou esse objetivo nós estamos em 2023, no começo do ano de 2022. E aí me pediu, Assis, olha, está aqui, eu preciso fazer a reforma da praça, mas as plantas, eu não tenho como pagar arquiteto, ou no orçamento, a CDL vai ter que nos ajudar. Pois não. E fomos e conseguimos aí os recursos e contratamos o Fausto Nilo, que já era o arquiteto de então, lá, 32 anos atrás, que reformou a praça. E ele fez um projeto belíssimo. E fizemos também um projeto iluminotécnico, que é com o mesmo pessoal que fez a beira-mar, dentro dos mesmos equipamentos, para ficar preparada para a vida noturna, a Praça do Ferreira. E entregamos ao Sarto, aproximadamente no começo de outubro, mais ou menos, esse projeto. Como ele perdeu as eleições, nós então procuramos o Evandro, quando da campanha. Evandro, tem esse projeto aqui, vamos tocar e tal. E assim, vamos tocar, tudo mais. Eu fiquei muito animado com essa proposta dele. E não gasta tanto, porque a reforma da Praça do Ferreira que foi feita,
não muda muita coisa. É porque o sentido de praça ela já tem. É você atravessar de um lado para o outro, tá numa rua e tá na outra. O entorno comercial já tem o sentido de praça. E é utilizado como praça já. Então, o que é que tem que fazer? Aquela pedra portuguesa, ela foi sentada de um modo muito, digamos assim, não correto, né? Muito afugentado, muito rápido para a inauguração, e aí ela não foi sentada corretamente. Você pode prestar atenção que aqui no calçadão Serrolim tem a mesma pedra. Na Baixa do Chiado, em Lisboa, é a mesma pedra, só que ela é menor. Entendeu? A da Praça Ferreira é uma pedra grande. Quando você pisa, destabiliza, aí ela solta, porque ela não é sentada com cimento. Ela foi na execução, né? A questão. Execução. Entendeu? Então ela fica saltando. Então, na proposta, arranca ela toda, quebra, vira, fica nova e bota do mesmo jeito. E bota lá no mesmo canto. Entendeu? E aí tem os quiosques, né? Os quiosques irão aumentar. E o Sebrae está fazendo um estudo do que colocar naqueles quiosques para que tenha vida noturna. Terão 2 banheiros, um masculino e um feminino. A Floriano Peixoto, que hoje ela tem uma mão indo, outra voltando e um canteiro no meio, certo? Como a praça vai aumentar, então vai se avançar em uma das mãos da Floriano Peixoto, mas ela continua indo e voltando entre o canteiro e o meio-fio. O pessoal vai continuar indo e voltando, não vai ficar só descendo ou subindo, não. Fica se cruzando, os carros ficam se cruzando. Isso na Floriano Peixoto. E aí terá uma fonte seca, né, como tem na Praça de Alencar, que você passa, você não vê nada. Aí quando você liga, e sai a água e tal. Vai ter uma cadência, tem também um pequeno palco, já definitivamente montado. O Fausto queria um palco muito interessante, retrátil, mas ia dar manutenção muito cara, nós tiramos isso. E a iluminação, né? Que é o que vai mais importar lá, é a iluminação, para que ela tenha vida noturna. E os 2 banheiros. Os banheiros é um problema, né? O pessoal fala, mas aí os moradores de rua vão tomar conta, e aí não vai dar certo. Não, não é. Vai ter gestão como tem na beira-mar. E as pessoas que estão lá em situação de rua, nós vamos conversar com o município e o Estado para que contemplem, através de políticas públicas, para que aquelas pessoas sejam alocadas em locais próprios, né? Em moradias, em locais onde ele possa ter a dignidade dele. Mas tem um censo, tem uma noção de quantas pessoas? Na gestão do Roberto Cláudio, tinha 242. Ele fez um trabalho, juntamente lá com a gente da CDL, ficaram 78. Muito bom. Mas a pandemia veio, aí nós perdemos realmente, aí não tem mais. Sim. Eu queria, para a gente caminhando para o final, acho que a gente não pode deixar de falar. Até meia-noite. Não pode não, porque a gente já está sendo cobrado ali pela eu puxou na orelha ali. A gente não poderia deixar de falar do Natal de Luz. Tá. Ficamos sabendo também que você está entregando o bastão com dor no coração, mas também eu imagino que é muito trabalho, né? Que é muito trabalho, né? Eu queria que o senhor falasse do saldo desse Natal de Luz. Eu não sei se o Delano conseguiu ir, eu não consegui ir nesse ano, mas assim, o que eu ouvi falar foi assim, espetacular, né? Maravilhoso. Pelo que eu vi nos vídeos também, teve uma grande atração, né? Momento bonito, como todo ano também, mas eu queria que você falasse um pouquinho de como foi o evento desse ano e o seu legado também em relação a esse evento específico. Tá. O Natal de Luz, o Pio criou e ficou com ele na coordenação por 17 anos.
Em 2013, ele me entregou o Natal de Luz. E eu, então, comecei a trabalhar e ele é todo patrocinado e buscando mais patrocinadores e tudo mais, e ao mesmo tempo também implementando coisas novas, né? O Pio tinha um outro coordenador que cuidava da parte de cultura, a parte cultural, e ele faleceu, e eu contratei outro, e essa nova contratação deu uma nova cara ao Natal de Luz. Aí nós quando de então, acho que eram 6 ou 7 logradouros que fazíamos a decoração. Nós terminamos agora com 37 logradouros, para você ver a beira-mar toda. Só um único local que tem decoração de Natal que nós não fizemos é a Praça da Imprensa e aquele pedacinho ali para chegar onde tem os restaurantes ali na Desembargador Moreira para chegar na Praça Portugal. Só aquele pedacinho ali pequeno. Porque descendo para Desembargador Moreira até a praia, nós que fazemos, a Moçô Tabosa, a FIEC e tantos outros logradores que são 37, entendeu? Que a gente consegue decorar. E aí, na pandemia, nós criamos o caminhão, entendeu? Porque as pessoas tinham vontade de vir assistir na Praça do Ferreira, todos os dias. O coral eram 135 crianças, às vezes 150 crianças e tal. E aí não tinham condição de vir. Então esse caminhão proporcionava isso. Ir na periferia, ir nos bairros, levar a mensagem do Natal. Chegar a toda a cidade, né? Sim, e a todos os rincões, onde fosse possível, levando em consideração que é um caminhão de 5 eixos, com uma certa altura também, precisa ter, e trabalhando com 12 crianças ou mais, 30, tem que ter muito cuidado com esse transporte. Então, nós rodamos em torno de uns 350 quilômetros durante o período do Natal com esse caminhão em Fortaleza. E aí leva-se a mensagem do Natal onde você quiser, porque o caminhão realmente ele tem esse condão, ele tem esse desiderato, esse objetivo de fazer isso. E sempre levamos o Natal, sempre levamos o Natal para o lado da cultura, certo? O lado cultural. Tanto que os cantores eram o Fagner, né, Alceu Valença, e outros cantores assim, ligados mais à cultura. Fábio Júnior também, uma vez. E aí nós tivemos um decreto estadual municipal colocando o Natal de Luz dentro da programação turística, dentro da programação turística do estado, do município. Aí nós começamos a despertar que precisavam também dar esse cunho turístico no Natal, levando em consideração que Fortaleza tem sido, nos últimos tempos, primeiro, segundo ou terceiro melhor destino turístico do Brasil, e nós estamos ali coladinho no Réveillon. Então é interessante que os turistas viessem para o Natal e ficassem até o Réveillon. E assim foi feito. Nós começamos agora, neste ano, na Beira-Mar. Nós fizemos uma apresentação do Natal lá, e um Natal diferente, onde não só aquelas orquestras, mas colocamos também humor. Porque Beira-Mar turística tem que ter humor. Aí nós colocamos também. E colocamos também no receptivo do aeroporto, onde as pessoas chegavam, eram recebidas pelo Coral da Luz, né, com as crianças e tudo mais. Então, foi muito interessante e muito bem recebido, entendeu? Ou melhor, bem recebida essas ações. Então, a forma que... E eu fiz um grande desafio na minha vida. Se eu disser a você uma coisa muito simplória, muito simples, mas que foi um grande desafio para a minha vida. Agora, no Natal de Luz, essa minha despedida, eu cantei com a Vanique Belchior, já os Noites e Quintais. Mas o mais engraçado de tudo isso foi quando eu fui fazer o treino, né? O ensaio, né? O ensaio, Eu comecei a cantar
Aí o violonista disse, é melhor você declamar. Mas deu certo, né? Aí comecei declamando e depois nós cantamos juntos, Galas, Noites e Quintais. Então, assim, sabe aquele momento assim, mas eu já fiz coisas tão mais desafiadoras, tão mais, isso aqui tão pequeno, eu queria me furtar a não fazer isso? Eu não posso, eu tenho que enfrentar. Sim. Entendeu? No último momento eu queria não subir, não, eu tenho que ir, eu não posso. Eu não posso me negar a fazer. E fiz, e fiquei muito feliz, entendeu? Acho que foi um momento muito importante. Nós conseguimos na CDL entregar um Natal muito rico, um Natal onde prevaleceu também não só o espírito natalino, que isso é muito importante, mas também o varejo também foi contemplado, porque no centro da cidade as crianças se apresentaram do dia 22 de novembro até o dia 23 de dezembro, todos os dias às 18 horas lá no hotel. E isso dava 3, 4, 5 mil pessoas. Essas pessoas iam para o centro, mas consumiam também. Quando nós fizemos show na Praça Portugal, os shopping centers, os comércios do entorno, todos se beneficiaram com isso. Tanto que a gente combina com eles para não colocar banheiro químico, que as pessoas usaram o banheiro no shopping. É mais, digamos assim, tem uma melhor acolhida e não é cobrado nada. Então a gente tem essa parceria com eles de tal forma que o Natal de Luiz eu passei 11 anos, né? E entregamos ele, digamos assim, bem divulgado. A mídia aceita muito bem, de tal forma que estou muito feliz e com o sentimento do dever cumprido em ter entregue esse Natal agora, passando para as mãos do Valdemir Rolim, para ele tocar daqui para frente. E ele é uma pessoa muito preparada, e não é uma pessoa que nós estamos puxando pela gravata, uma pessoa que quer. Então certamente ele fará muito melhor do que eu. E já faz parte também, é um evento que faz parte da tradição de Fortaleza, do Ceará também, né? No calendário, né? Já tá no calendário e no coração das pessoas também, na memória das pessoas. Assis, agora, para finalizar mesmo, Eugênia, paciência, Eugênia. A Eugênia tá aqui puxando. Pra gente finalizar, nós temos um quadro, né, com o nome Qual a Sua Opinião Sobre? Aí eu vou pedir para a produção colocar ou alguma pessoa, né, ou alguma política específica, algum tema específico, para você comentar brevemente o que aparecer aí. Tá, bora lá. Vamos lá. Bora. Prefeito de Fortaleza, José Sarto. José Sarto. Fala só um pouquinho. O José Sarto, ele não fez uma má administração, sabe? Ele não fez uma má administração, não. Eu entendo que o marketing dele não foi suficiente e necessário para explorar as entregas. E você observa a gestão dele, uma gestão que não tem mácula do ponto de vista de desvio de verbas, essas coisas. Não tem. E eu desejo ao Sarto, eu entendo também que o Sarto pegou um legado muito bom do ponto de vista dos técnicos que estavam com ele, que já vinham do Roberto Cláudio. Mas Fortaleza é assim. Vem um gestor, vem outro e vem outro. E a CDL de Fortaleza, ela tem esse modo de ter uma conexão com o poder público, aonde na nossa diretoria nós temos todas as matizes políticas. Então nós temos que nos conduzir muito bem, aplaudindo quem deve ser aplaudido, criticando quem deve ser criticado. E nós temos uma interlocução muito boa com o governo do estado, com a prefeitura, com o governo federal e tal, de tal forma que temos as nossas preferências pessoais, né? Como vamos votar, nós escolhemos os nossos candidatos.
Mas, como CDL de Fortaleza, nós respeitamos as diferenças, respeitamos os pensamentos políticos e todas as matizes. Mas o Sarto, aí a definição que eu dou para ele foi essa. Eu acho que o marketing poderia ter sido melhor e apresentar as obras que ele fez. Sim. Eu tenho uma opinião parecida. Assim. Né? Bem parecida, a gente comenta aqui também. A gente fala muito isso. O Vladson Viana, né, o secretário do Trabalho. Esse é o maior empregador que tem. Eu fiz um debate com ele outro dia na TV e senti que ele é comprometido. E eu sou até suspeito assim de falar sobre ele, porque ele colocou dentro da faculdade CDL um CineDT, onde 92% dos alunos que estudam na faculdade CDL estão empregados, que arranjam emprego lá com ele. Então, minha inadimplência é bem baixinha. Os alunos estão trabalhando. Ele esteve aqui também há pouquíssimo tempo. Né? É o maior empregador. A gente já até falou um pouquinho. Você pode falar também ampliando. Você falou especificamente da Praça do Ferreira, né? Que é o que aparece aí pra gente também, mas pode ampliar, né? Sim, vamos lá. A Praça do Ferreira é a maior ícone da cidade de Fortaleza. Está maltratada. Está realmente precisando de uma reforma, está precisando acolher as pessoas que estão em situação de rua, levando em consideração que ali não é um local digno para eles, mas não pode sair de qualquer forma, tem que ter política pública para tirar. E aí foi aonde eu me fiz, aí onde eu trabalhei, aí onde está a minha origem. Vamos para a próxima? Tem mais alguma? Tem. Ministro do Trabalho, né, do governo Lula. Luiz Marinho. O Luiz Marinho, eu não tenho muita, digamos assim, opinião formada sobre o trabalho dele. Mas pode ser sobre a política do Lula, né, para a geração de empregos, o que está sendo debatido em nível nacional. Bem, sobre a empregabilidade, né? A gente percebe que esse governo tem tido uma preocupação com isso, tanto que os índices estão aí favoráveis, né, à empregabilidade. E não tem outro jeito de um país crescer se não for através da emprego e renda. Então, se o ministro Marinho ele está imbuído desse espírito de criar emprego e de mudar a cara do Brasil do ponto de vista do trabalho, tem nosso aplauso e tem nosso respeito. Perfeito. Vamos para políticas econômicas do governo Lula. Aí você tem o ministro da Fazenda também, Fernando Haddad, junto com o Lula, né? Aqui eu fico um pouco preocupado porque com esse dólar nas alturas que está, né? O dólar na altura que está. As taxas de juros que anteriormente a culpa era do presidente do Banco Central, né? E com a perspectiva de subir para 15%. Nos preocupa muito, porque o que é que acontece? Você quer botar uma loja, a taxa de juros está alta, você vai esperar que essa taxa de juros baixe para você empreender. O dinheiro que nós varejistas ganhamos nos nossos negócios é nosso, vai para cá. Eu vou botar um empreendimento, eu tenho que tomar dinheiro emprestado ao banco. Eu acredito no meu negócio e o papel do banco é fomentar, exatamente esse. Se a taxa está alta, segura, não cria nada. E isso não gera emprego. Então nós temos uma preocupação muito grande desse ano que vem, dessa perspectiva. Uma possível inflação mais alta, a taxa de juros mais alta e também o dólar. Mas eu tenho uma solução para você. Nós somos brasileiros, somos cearenses. O povo, olha, o cearense e o brasileiro, ele dá certo em qualquer economia. Porque
Tem uma historinha do sapinho que era surdo. Não sei se você conhece. Coisa não. Não, né? O sapinho era muito feio e muito magro. E tinha lá diversos sapos que tinham que subir numa torre de 10 andares, 15 andares. E alguns sapinhozinhos, todo mundo ficava torcendo, mas deslizava, não chegava lá em cima. E esse sapinho mais magrinho e mais feio começou a subir. Vai descer, ele não vai conseguir, que ele é muito raquítico. Enfim, ele chegou lá. Foi saber por que ele era surdo. Então, nós empresários nos fazemos de surdos e olhamos para o nosso negócio. Então, é isso aí. Nós olhamos para o nosso negócio. Quando a coroa portuguesa veio colonizar o Brasil, não queria colonizar o Ceará, porque o Ceará era inóspito, não tinha água do Maranhão, não tinha chuva do Maranhão, não tinha água subterrânea do Piauí. E aí era seco, era inóspito. Uhum. Mas aí o Pernambuco era próspero, a Bahia, a Paraíba e a região do Rio Grande do Norte, porque produziu muito açúcar, né, em razão da cana-de-açúcar. Mas precisavam da proteína. Se ele botasse o boi ou o animal menor junto na cana-de-açúcar, comia tudo. Então, quando descobriram o Rio Jaguaribe, que lá em cima na nascente do Xeramubim, ainda hoje tem uma bacia leiteira, começou-se então a criar e aí vender. Aí o cearense começou a vender a carne de charque feita no lombo dos animais, salgada no lombo dos animais, o couro do animal grande, a pele do animal pequeno, e depois então começou o ciclo da cana-de-açúcar, depois veio da carnaúba. Então você pode observar que nós somos comerciantes. Existem cearenses industriais, sem dúvida, mas antes foram comerciantes. Então nós somos talhados para ser comerciantes. Está na origem, né? Nós não temos medo. Nós já pagamos juros de 84%. Onde é que em outro país, com 84%, está tudo quebrado? É isso aí. Assis, queria agradecer em nome de todo o Grupo Opinião e todo o Jornal Opinião a sua participação aqui. É muito bacana a gente conhecer as histórias de pessoas que a gente vê lá, às vezes lá em cima, né? Como figuras de sucesso que galgaram espaços importantes no Brasil, né? No Brasil inteiro, no Ceará. Agradecer também a sua participação, essa aula que a gente recebeu aqui. Ok. Eu fico muito feliz em participar com vocês, o teleouvinte, né? Telespectador. Telespectador. Ouvinte, telespectador, tudo. De me oportunizar a falar para o público, né? Centenas de milhares que vocês têm aí, e dizer que a CDL está à disposição. Se você precisar de alguma informação, algum trabalho em conjunto, estamos juntos lá para fazer o melhor, não só para o lojista, mas também para a sociedade como um todo. Perfeito. E estendo o convite também para a gente debater outros assuntos que ficaram pendentes aqui numa próxima oportunidade. Se Deus quiser. Te agradeço também, Delano, pela parceria, né, pela participação. A gente segue juntos aqui. Conversa sempre boa aqui com a gente, tudo. Foi um prazer aqui conversar com o Assis e até repetir a frase, como é da porta aberta. Quem tem porta aberta não briga. Pois é, a gente é assim também. Vamos adotar aí o lema. Sim, certeza. Quem tem porta aberta não briga. Todo mundo é cliente. Só que na linguagem dele, todo mundo é freguês. Sim. E eu quero te agradecer também pela parceria de sempre, né? Pela participação aqui nos nossos conteúdos, né? Aproveito também pedir para você nos seguir nas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, no Facebook, no TikTok. Se você ainda não segue a gente aqui no YouTube, basta se inscrever, não custa nada. É bom para você comentar, compartilhar. A gente está sempre trazendo esse tipo de assunto importante, não só para o Ceará, não só para Fortaleza, mas para o Brasil como um todo. Te agradeço pela parceria, fica aqui o nosso abraço, né, e até a próxima.